No mundo hoje só se falam de duas coisas. Uma são os conflitos, os incêndios, as depredações, os vandalismos e terrorismo que está acontecendo dentro dos Estados Unidos por parte da esquerda, que não é uma coisa já esperada. A outra é o novo conflito Israel e Irã. Dá até para a impressão de que Israel é briguento, né? Pois eu vou te explicar em alguns minutos, de uma forma muito objetiva, afinal de contas o nosso tempo é valioso, o que realmente está acontecendo e por que Israel decidiu atacar Irã. Então vamos lá. Nos anos 70, Irã era um país relativamente livre. As mulheres podiam andar sem ter que usar aquelas burcas. Ela não era um país dominado pelo fundamentalismo religioso. Mas acho que foi no ano de 1979, os terroristas fundamentalistas islâmicos deram um golpe à força, à mão armada, de forma brutal e violenta e sequestraram o país. Desde então, o Irã se transformou num desses países. Cidadãos de Israel. Quero lhes dar uma breve atualização diária e também responder as principais perguntas que vocês me fazem. Vou tentar fazer isso diariamente, não prometo, mas com a maior frequência possível. Então, antes de tudo, a primeira pergunta que chega: por que agora? Então, não é agora. Na verdade, essa é uma diretriz, uma orientação que eu dei à liderança de segurança há mais de meio ano, em novembro de 24. Eu a tenho aqui comigo. É basicamente uma diretriz para eliminar o programa nuclear iraniano. Essa diretriz veio pouco tempo depois da eliminação de Nasrallah. Estava claro para mim e também para outros que com a eliminação, com a quebra do eixo iraniano, que era uma das bases para a destruição de Israel, o Irã avançaria rapidamente com seu programa nuclear. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles avançaram rapidamente, com passos claros, que nós identificamos em direção à militarização, ou seja, a criação de armas, bombas atômicas de fato. Não apenas material físil, mas o elemento importante e essencial de criar um sistema de armas para esse material físil, e era necessário agir. Eu defini a data de execução para o final de abril de 2025. Por vários motivos, não foi possível realizar exatamente nessa data, e a data precisa foi definida por recomendação das Forças de Defesa de Israel, em consulta minha com o chefe do Estado-Maior e o ministro da Defesa. E assim marcamos o dia que escolhemos. Então, antes de tudo, isso não aconteceu por acaso e não aconteceu por motivos secundários. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos, e também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra, tá, receber vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês, tá, esse vídeo que todo mundo já sabe o que está acontecendo, né, no Oriente Médio, tá? Essa guerra que está acontecendo. Todo mundo sabe que algumas profecias da Bíblia estão se cumprindo, tá? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque aqui vamos ouvir, né, duas pessoas falando a respeito de tudo que está acontecendo. É o Gustavo Gaia, né? E depois vamos ouvir o pronunciamento, tá, do Netanyahu, tá? Eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou mostrar primeiro, tá, o do Netanyahu. Vamos observar o que ele vai falar. Tá, eu achei muito importante, vamos prestar bastante atenção e pedir a Deus que Deus venha ter misericórdia da humanidade, né? Porque nós sabemos que quando acontece isso, pessoal, muita gente que não tem nada a ver acaba sofrendo, tá? Acaba sofrendo e padecendo sobre o mundo aí. Então vamos acompanhar. Depois comente aqui bastante, tá? Deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas, porque é muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse vídeo na íntegra. Fazem atos de terrorismo no Brasil, e eles estão falando que agora vão produzir bombas nucleares, inclusive para fornecer para esses grupos terroristas para que eles possam fazer ataques no Brasil. O que você acha que o governo brasileiro deveria fazer? Sem sombra de dúvida, o governo brasileiro deveria ir lá e destruir essas produções de bombas nucleares antes que elas fossem distribuídas para os terroristas ou até mesmo lançadas contra o território brasileiro, concorda? É isso que Israel fez. Israel sabia, e realmente o Irã já estava falando isso abertamente, Lula é um grande defensor de que o Irã tem a bomba nuclear. Então Israel sabia que o Irã estava enriquecendo urânio para produzir bombas nucleares para depois dar para os grupos terroristas como Hamas, aquele que invadiu Israel e matou 1.500 pessoas, 1.700 pessoas, inclusive bebês e mulheres e famílias inteiras, só pessoas inocentes, tá? Agora, o Irã falou que ia produzir bombas nucleares e ia distribuir para os grupos terroristas. Lembrando, o Irã tem uma missão na vida dele: destruir Israel e matar os judeus. Israel fez o seguinte: ataques cirúrgicos nessas áreas de produção de bomba. Então eles foram cirurgicamente, sem matar civil. Mataram os comandantes do exército, das forças armadas, mataram os cientistas que produziam as bombas atômicas e destruíram as áreas onde essas bombas estavam sendo produzidas.
Qual foi a reação do Irã? O Irã lança míssil e bomba em áreas de civis, em prédios de famílias, em áreas civis, não em campos, bases militares, não. Ele lança mísseis para matar pessoas comuns. Então, Israel atinge estrategicamente, cirurgicamente, pontos-chave da produção das bombas atômicas e os cabeças dessa produção, desse programa de enriquecimento de urânio. Irã mata pessoas inocentes. Você vê alguém falando contra o Irã? Não. A esquerda que está revoltada falando que o Irã mata pessoas inocentes em Gaza, o que é uma mentira. Tá? São números produzidos pelo Ministério da Saúde do Hamas, que é um grupo terrorista financiado pelo Irã. Olha que loucura. O Hamas é financiado pelo Irã. Então, o Irã começa a matar pessoas inocentes e a esquerda bate palmas. Toda a esquerda. Gente, eu nunca vi nada mais nazista no mundo hoje do que a esquerda. A esquerda é a ressurreição do nazismo. E aí o Israel está tentando se defender. São centenas e milhares de bombas e drones sendo lançados. Israel está tentando se defender. Só que Israel já matou os principais cabeças das forças armadas do Irã. A população do Irã... Aí você pensa assim, né? O povo que tá lá no Irã. Né? Eu vou até pegar o mapa aqui pra gente ver melhor. Vamos pegar aqui. Esse aqui é só isso que passa da timeline de hoje. Qualquer lugar que você for, é só Irã, Israel, Irã e bomba. É o tempo inteiro isso aqui. A população do Irã, vou pegar aqui, ó. Vamos sair daqui da minha cidade de Goiânia e vamos lá no Irã. Aqui, estamos aqui. A população do Irã, tá aqui o Irã. A população do Irã está achando ótimo. Eles estão indo pras ruas celebrar. Porque agora, o enfraquecimento desse regime ditatorial, eles podem ir às ruas e pedir e derrubar esse governo. Tudo que eles querem é derrubar esse governo aqui, que tá do Irã. Olha, aqui o Irã e aqui tá Israel, aqui no cantinho aqui, ó. Tudo que eles querem é derrubar o governo do Irã. Deixa eu pegar um layer melhor pra gente ver aqui, ó, que ver se eu entendo aqui. Olha o tamanho do Irã, como vocês podem ver, o Irã é gigantesco, Israel é esse pedacinho aqui, ó. O povo está indo nas ruas agora do Irã para derrubar o governo ditatorial. Porque eles estão achando o máximo, eles estão cantando, eles estão fazendo festa. Porque eles estão vendo agora a possibilidade de poderem voltar a ser um país livre, como era nos anos 60 e 70, antes desse grupo terrorista se apoderar do governo. E fingir que é um governo, mas é assim, é igual o Hamas. Aí, o mundo está se dividindo. Os países minimamente sensatos e democráticos estão ajudando Israel e vão ajudar Israel. E o eixo do mal, que é ditaduras sanguinárias psicopatas, estão do lado do Irã. E para concluir, de que lado que você acha que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu ficar? Do eixo do bem, do lado dos democratas, do lado dos países livres, que têm liberdade, ou do lado das ditaduras religiosas fundamentalistas? Piorando a situação, o Irã é um país onde a mulher não tem direito nenhum, ela tem que andar coberta de cima e embaixo. Se ela tirar a burca, ela é apedrejada até a morte nas ruas. É um país onde qualquer pessoa que for homossexual, ela é enforcada em praça pública ou jogada de cima de prédios. Joga no Google, não acredita em mim não. Joga no Google e veja as imagens do que o Irã faz com minorias. Lá não existe esse negócio de trans. O homossexual é executado. Mulher que mostra o rosto, morta apedrejada. A mulher, ela vale a metade de um homem. Eles seguem a risca, uma coisa que chama Sharia Law, lei Sharia, que está no Alcorão. Inclusive, muitos golpes de homens-bomba são financiados de dentro do Irã, porque eles acreditam que se fizerem assim, eles vão pro harém lá do Maomé com 40 virgens. O país, talvez, do ponto de vista de fundamentalismo islâmico ao extremo, nenhum se compara ao Irã. Ele é, de longe, o pior de todos. E aí, de que lado que você acha que Lula decidiu ficar? Israel, um país democrático, tá? Ou Irã, um país fundamentalista islâmico que mata mulheres e gays? Se você chutou Irã, você tá certo. Então, para você entender isso, tá? Irã quer destruir Israel, Israel quer existir. Israel sabia das bombas, atacou antes. Irã está atacando civis em Israel, Israel está tentando se defender. Estados Unidos provavelmente vai ter que entrar no jogo. E assim como é por isso que até a França ficou do lado de Israel. É impossível um país democrático ficar do lado do Irã. A única exceção, Brasil com Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, como eu disse na reunião da liderança de segurança, eu afirmei que se o Irã tiver uma arma nuclear, simplesmente não estaremos mais aqui. Não existiremos aqui. E por isso esse é o objetivo principal. Não é o único objetivo, porque ao mesmo tempo eles também avançaram com o programa de mísseis balísticos deles. E depois que prejudicamos o ritmo desse avanço, a reconstrução desse sistema após nosso ataque no Irã, também aqui eles vieram para acelerar isso e criar uma estrutura que produza 300 mísseis balísticos por mês. Isso significa que em 3 anos serão 10 mil mísseis e em 6 anos 20 mil mísseis. Cada um com 1 tonelada de explosivos, um ônibus cheio de explosivos caindo sobre as cidades de Israel.
Isso também é uma ameaça existencial. 2 ameaças existenciais que decidimos que não podemos mais esperar. P. Então essa é a razão. Não foi algo de última hora, foi algo preparado antes do último momento. E se me permitem dizer, em nível pessoal, eu vejo essa ameaça. Em 1982, escrevi em um dos livros que publiquei. Apenas 3 anos após o estabelecimento do regime dos ayatolás, que a maior ameaça para a humanidade e para nós, para o nosso país, seria o regime de terror dos ayatolás, que poderia se armar com armas nucleares e nos ameaçar, assim como a muitos outros. Há 25 anos, Ron Dermer, disse que quando veio até mim no primeiro dia para se juntar à minha equipe, ele perguntou qual era a maior ameaça. Qual é o maior tema em que eu acho que devemos focar? Eu disse: eliminar a ameaça nuclear iraniana, porque se não lidarmos com isso, não estaremos mais aqui. Eu não consegui. Durante meus mandatos, especialmente ao longo dos anos cruciais de 2011 e 2012, tive um forte desejo e, de fato, a intenção de realizar um ataque israelense em 2 ocasiões distintas. No entanto, apesar da minha firme convicção, não consegui reunir uma maioria suficiente de apoio. Felizmente, essa situação desafiadora e restritiva mudou significativamente agora. Acho que hoje, e digo isso ao saudar a mudança que ocorreu em nossa liderança de segurança, pessoas expressaram suas hesitações, principalmente sobre 2 coisas importantes. Primeiro, em relação às nossas capacidades gerais, e segundo, ao preço substancial que, no final, teremos que pagar, porque sempre há um preço a ser pago. Eu sempre digo que não existem guerras gratuitas, nem almoços gratuitos. Essa questão foi respondida semana após semana, dia após dia, com um trabalho incrível, não tenho outra palavra, da divisão de inteligência, do Mossad, da Força Aérea, das Forças de Defesa de Israel. Um trabalho incrível cujos resultados vocês viram ontem ou hoje de manhã, se preferirem. Isso é algo incrível. Então isso eliminou as dúvidas em relação às capacidades. Quanto ao preço, como já disse anteriormente, haverá um preço. E também estamos nos preparando para reduzi-lo de várias formas que não vou detalhar completamente aqui neste momento. Mas é importante para mim reduzi-lo com a ajuda de vocês, cidadãos de Israel. Vocês precisam entender, não fiquem em euforia. É preciso, como disse, com razão, o ex-general Amir Baran disse, é preciso humildade e responsabilidade. Então, humildade porque a guerra ou essa luta ainda não terminou. E responsabilidade, simplesmente ouvir as instruções e ficar próximo das áreas seguras. Porque nós e vocês queremos reduzir ao máximo possível o número de vítimas. Isso faz parte da vitória. Agora, o terceiro ponto, surgiu também outra pergunta. Ela está relacionada à segunda grande questão que vocês estão perguntando. E quanto aos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão deixando vocês sozinhos? Os Estados Unidos estão contra? Os Estados Unidos estão com vocês? Ou, então, antes de tudo, quando essa questão foi levantada no gabinete, não era uma opção para nós. Se não recebermos o apoio americano, então não atacaremos. Se não atacarmos, de outra forma, isso não daria certo. E por isso, mesmo que não seja perfeito, é preciso fazer isso, porque eles são obrigados a mudar a direção do armamento do Irã, tanto em armas balísticas quanto em armas nucleares, o que de fato significaria o fim completo de Israel. Mas eu disse o seguinte, o apoio americano, ou pelo menos o foco americano, é algo muito desejável. E eu disse, deixem isso comigo e com o ministro Dermer. Estivemos em contato com eles em muitas conversas, e por essa razão também em reuniões, nem todas públicas, e isso, é claro, é muito importante e relevante para a situação atual. A posição dos Estados Unidos, deixo isso para os Estados Unidos, nós os informamos com antecedência. Eles sabiam sobre o ataque. O que eles farão agora? Deixo isso para o presidente Trump. Ele toma suas decisões de forma independente e não pretendo falar por ele. Ele faz isso de maneira muito convincente e muito firme. Ele disse, o Irã não pode ter armas nucleares, não pode ter capacidade de enriquecimento. Acho que com isso ele expressou plenamente a política americana, na implementação dessa política. Isso, é claro, é um direito exclusivo dos Estados Unidos. Devo dizer, a respeito de direito exclusivo, que conversei com líderes, falei com o primeiro-ministro da Índia, Modi, meu amigo Narendra Modi, com outro amigo, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e também com aliados que já nos ajudaram no passado, o presidente Macron da França, e também com o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, e realmente ouvi a mesma coisa de todos eles. Eles reconhecem plenamente nosso direito inerente à autodefesa, de nos protegermos contra todas as ameaças existenciais. Todos entendem isso, eles compreendem isso. E claro, também conversarei com outros, com o presidente Putin e também com outros líderes. Então, antes de tudo, há um reconhecimento disso. Agora surge outra pergunta. Quanto tempo isso vai durar? Não posso dizer aqui. Não quero dizer, mas já afirmei isso. Isso vai durar o tempo que for necessário para recuar e eliminar a ameaça o máximo que pudermos, pelo tempo que for preciso.
me perguntaram. Mas o que vai acontecer com a instalação subterrânea, aquela debaixo da montanha e quanto aos outros elementos? Não vou entrar em detalhes aqui. Não posso e não quero detalhar todas as nossas opções. Precisamos lidar com o máximo que pudermos, de fato, tanto com o programa nuclear, quanto também com os alvos de produção de mísseis balísticos, além disso. Quero enfatizar algo aqui, cuja falta de compreensão é preocupante. Claro, estamos tentando ativamente atingir os lançadores de mísseis e os mísseis que estão sendo disparados contra nós neste momento. Mas o principal objetivo da operação é, acima de tudo, lidar com a capacidade de produção de mísseis futuros. Dos milhares de próximos mísseis, das dezenas de milhares de próximos mísseis e toda a infraestrutura de produção lá em cima, destruindo. Pretendemos, de fato, atingir a existência dessa capacidade de forma alguma, um objetivo menos importante. Bem, estamos lidando com essas questões. E a última pergunta, pelo menos para hoje, certo? O que é o contra-ataque? Haverá um contra-ataque? E eu digo a vocês, haverá. É preciso entender, certo? Nós atingimos. Quero dizer a vocês, nós causamos um impacto incrível, um golpe inicial muito bem sucedido. Nós atingimos uma parte significativa do alto comando iraniano, uma parte importante e de liderança dos cientistas nucleares que lideram os projetos de criação de armas nucleares. E nós fizemos isso. A Força Aérea e a Inteligência Militar fizeram aqui um trabalho verdadeiramente heróico, em tempo real. Também estamos agindo contra a defesa aérea deles, ou seja, o sistema de defesa antiaérea deles. Nós destruímos Natanz, a fábrica de destruição, a maior usina de enriquecimento deles, a maior de todas. E ainda temos outros alvos. Mas uma das coisas que isso gerou foi, obviamente, surpresa. Eu disse ao presidente Trump, quando conversamos, a surpresa é a essência do sucesso. Ou seja, a surpresa é o fator central do sucesso. Vimos isso nos beepers e vemos isso também hoje. Esse ataque que realizamos é um dos ataques, talvez um dos únicos do seu tipo na história, em uma escala muito maior, com poder de fogo muito superior ao dos beepers, e isso também será estudado futuramente. Isso, obviamente, criou uma situação de caos no Irã. Neste momento, eles estão se organizando para isso. Mas é preciso supor, e vocês também devem supor, imagino eu, que haverá um ataque contra nós. Pode ser um ataque ou ataques em ondas muito severas. E peço novamente a vocês que cada um contribua no que diz respeito a si mesmo, à sua família, ao seu entorno, deem o máximo para entrar nos espaços protegidos. Nós também agiremos de outras maneiras, mas façam isso e juntos podemos alcançar aqui uma virada histórica. Na reunião de outubro, parecia que estávamos diante do extermínio por causa do eixo iraniano, por causa desse assassinato insano. Aliás, acredito que o sucesso nesse eixo também terá um impacto positivo na questão de Gaza e dos sequestrados. Mas o que estamos tentando fazer aqui, na verdade, é eliminar o eixo e já fizemos coisas incríveis juntos. Nós colocamos o Hezbollah de joelhos, atingimos duramente o Hamas e ainda atingimos o próprio Irã. Mas o que estamos fazendo agora é de um nível completamente diferente, e isso pode mudar a história. Precisamos realmente garantir o nosso futuro. Para garantir um Oriente Médio verdadeiramente diferente e mais próspero, ainda hoje, também pretendo falar diretamente ao povo iraniano, expressando a nossa esperança e o nosso compromisso com um futuro de paz. Só quero dizer a vocês, se trabalharmos corretamente, se trabalharmos juntos com responsabilidade, temos o poder de provocar aqui uma virada na história de Israel, na história do nosso país. Agradeço a vocês pelo apoio, agradeço pela cooperação e, como disse, repito, juntos resistiremos, juntos lutaremos e com a ajuda de Deus, juntos venceremos.